Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que todos estejam bem. Passando mais uma vez para juntos refletirmos numa palavra que o Pai colocou no meu coração. Essa palavra se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia. Essa palavra tem como tema: não se deixe abater pelas circunstâncias, busque a Deus. Amém? Queridos, como todos nós sabemos, o mundo está vivendo uma situação inusitada. E por que não dizer trágica, não é mesmo? Além do alto risco à saúde, o Covid-19 tem gerado uma série de outros problemas, fatores. Segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, apenas no Brasil, o prejuízo com a pandemia do novo coronavírus já ultrapassa a soma de 53 bilhões de reais ao comércio. E este valor representa uma retração de 46,1% do faturamento deste setor em comparação com o mesmo período do ano anterior, que vinha numa lenta retomada de crescimento. A verdade é que nós ainda não temos noção de como isso terminará, nem o tamanho do prejuízo. Mais do que paralisar parte das atividades econômicas, comerciais, essa pandemia tem adiado sonhos. Abrir um novo negócio, fazer um intercâmbio, começar um novo emprego, fazer aquela viagem dos sonhos e tantos outros projetos são metas que estão ficando para depois. Uma pessoa do meu ciclo familiar que não gosta muito de andar de avião costuma dizer que quando se vê obrigado a se deslocar para algum destino utilizando este meio de transporte, que ele fica durante todo o percurso de olho na tripulação, nos comissários, nas aeromoças, e ao menor sinal de preocupação de um deles, ele passa a se preocupar ainda mais também, só ficando um pouco mais relaxado quando o comandante da aeronave sinaliza que tudo está na mais perfeita ordem. A verdade, queridos, é que nos últimos meses a humanidade se deu conta de que todos nós estamos no mesmo voo. Mas infelizmente, nas mais variadas áreas, seja na economia, na saúde pública, na política, a imprensa e os meios de comunicação, e por que não dizer até mesmo no meio religioso, cada um olha e enxerga o que quer de acordo com as suas preferências ideológicas, partidárias e de interesses econômicos. Ao invés de trazer uma palavra de tranquilidade e ânimo, acabam manipulando a situação, causando ainda mais medo, mais insegurança nos passageiros ou na população de um modo geral. Eu tenho conversado e ouvido pessoas com medo do futuro. Por isso a importância desse texto para a nossa reflexão. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 16, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus por sua palavra? Eu louvo o Senhor por sua palavra. Amém? Querido, não se deixe abater pelas circunstâncias. Busque a Deus nessa hora tão difícil. O livro do profeta Abacuque faz parte dos 12 livros da Bíblia que são conhecidos como profetas menores. O livro tem apenas 3 capítulos. Abacuque profetizou em torno de 600 a.C. E na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou a maioria dos judeus cativos para a Babilônia. O rei Jeoaquim reinava em Judá nessa época. No capítulo de número 1, nós vamos encontrar o profeta Abacuque levando algumas questões para Deus, ou questionando Deus, buscando respostas. Ele não conseguia entender como era que um Deus
bondoso, amoroso, misericordioso, estava usando aquela situação, aquela crise para ensinar o povo e corrigi-los. Logo no início do capítulo de número 1, nós vamos encontrar o profeta perguntando assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? No decorrer de todo o capítulo de número 1, ele vai buscando respostas para questões que conflitavam a sua alma. No capítulo de número 2, Deus responde às perguntas de Abacuque e o manda escrever em tábuas para que todos pudessem ler. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, apesar da resposta do Senhor Deus ser dura, não ser a resposta que o povo gostaria de ouvir, o coração de Abacuque é tomado por uma certeza. Eu preciso destacar essa atitude do profeta, porque na maioria das vezes, quando a resposta de Deus ela é dura, ou quando não é aquilo que gostaríamos de ouvir, muitos se frustram, desistem da caminhada, desistem da fé, desistem da vida cristã. Não são todos que aquietam a alma e confiam a despeito da resposta no único que tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Apesar de todas as circunstâncias serem contrárias, desfavoráveis, Deus continuava e Ele continua no controle da situação. E no final, a vontade e os propósitos dele prevaleceriam. Abacuque começa o capítulo de número 3 fazendo uma oração, ou seja, novamente conversando com o Senhor Deus. E no versículo de número 2 ele diz: ouvi, Senhor, a tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A oração se estende por todo o capítulo de número 3. E no final da oração, Abacuque diz no verso 17, como a gente leu: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Você consegue perceber a dinâmica nesse momento aqui da oração do profeta Abacuque? Note que ele começa a listar na sua oração tudo o que de pior poderia acontecer envolvendo a economia local daquela época. Figueira, vinha ou parreira, oliveira, trigo, gado, ovelha, um quadro gravíssimo e desesperador de escassez. E aqui eu quero chamar novamente a sua atenção para a atitude do profeta. Porque qual é a atitude de Abacuque diante de um quadro tão terrível? No verso de número 18, que nós também lemos, ele diz assim: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Alguém pode perguntar, como que isso é possível? E a resposta está no fato de que a alegria do profeta Abacuque era baseada na pessoa de Deus. Note que na parte B do versículo de número 18 ele diz: eu exultarei, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Neste momento da oração, o profeta Abacuque ele tem o seu foco não mais nas coisas terrenas, mas nas coisas espirituais. Ele se concentra na salvação que Deus oferece a todos aqueles que creem e se submetem ao seu senhorio. A sua alegria é porque o bem mais precioso em Deus sempre estará seguro, preservado. Sabe, dependendo da intensidade das crises, elas podem nos tirar o trabalho, a moradia, a liberdade, a saúde física. Mas entenda uma coisa: nada e nem ninguém pode nos tirar a salvação que nos é dada em Cristo Jesus. Por isso ele declara na parte B do versículo 18 que se alegraria, que exultaria no Deus da sua salvação. Ou seja, a sua intimidade, a sua comunhão com o Pai não seria afetada de forma negativa por aquela crise que ele e todo o povo estava atravessando.
A oração do profeta Abacuque nos aponta para uma fé incondicional, que não depende das situações, das circunstâncias. Com crise ou sem crise, a nossa comunhão e a nossa intimidade, ela tem que ser mantida com o Senhor. No início do verso de número 19, o profeta declara: o Senhor é a minha força. De fato, Deus é a nossa força. Se não fosse Ele, todos seríamos consumidos. Somos fracos e Deus sabe disso. Não há outra maneira de superar problemas, lutas, tribulações, se não for ao lado daquele que é especialista em renovar as nossas forças. O profeta, ele conclui a sua oração dizendo assim: Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Queridos, você lembra como foi que o profeta iniciou lá no capítulo de número 1, quando eu estava contextualizando para você? Cheio de perguntas, cheio de dúvidas, sem entender como que um Deus amoroso, bondoso, misericordioso estava permitindo aquela situação. Agora, ele finaliza a sua oração aqui no capítulo de número 3, fazendo uma comparação da sua situação atual, agora renovado em Deus, com um animal extremamente veloz, a corça. Que segundo os estudiosos da área do reino aí animal, esse animal ele não pisa em falso, por isso ele escapa facilmente dos seus perseguidores. Analisando a oração do profeta, comparando com o clamor dos dias atuais, como é que nós temos orado? Como é que você tem orado? Será que a nossa fé está apenas naquilo que Deus pode nos dar, pelo fato dele poder nos livrar, abrir portas, e não em quem ele é? Em meio à crise, o Senhor quer mudar a nossa forma de pensar, de enxergar a vida, de nos relacionarmos com Ele e com a Sua palavra. Sabe, queridos, eu quero te desafiar, eu estou encerrando a minha reflexão, eu quero te desafiar a ler todo o livro do profeta Abacuque. Como eu disse, é um livro muito pequeno de apenas 3 capítulos. Que você, ao ler esse livro, você possa fazer uma oração pedindo para que o Espírito Santo de Deus venha trazer luz, para que ele possa esclarecer aquilo que ele tem, aquilo que ele quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que você possa, clamar ao Pai por graça, por misericórdia, como Abacuque clamou, mas que você seja levado à compreensão que ele foi levado. Que o Senhor Deus é a nossa força, que Ele é o Deus da nossa salvação, que Ele é o Deus presente na hora da angústia, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa só por nenhum instante da nossa vida, que apesar de todas as previsões à nossa frente serem terríveis, catastróficas, Deus, Ele é o Senhor do tempo, e Ele conhece o nosso amanhã, e Ele garante o nosso amanhã. Eu quero te convidar a ter essa paz, essa tranquilidade que a palavra do Senhor nos desafia a ter. Se de repente você, ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, não tem ainda essa paz e gostaria de ter, eu gostaria de te convidar a orar ao Senhor Jesus, aí onde você está, independente da situação em que você está vivendo, que você faça uma oração clamando ao Pai, para que Ele venha te receber como um servo dele, que você confesse a Ele como único e suficiente Salvador, que você sinta esse desejo de se relacionar com Ele, de ter intimidade, de ter comunhão com Ele, como, Abacuque aqui colocou, Deus da minha salvação. Que você seja levado a Ele, que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir, que aí onde você está, você possa dizer para Ele: Pai, eu quero confessar os meus erros, eu quero confessar os meus pecados, eu quero dizer, Senhor, que sozinho eu não dou conta, que eu preciso de Ti, que eu dependo de Ti, eu quero ser Teu amigo, não apenas para ser salvo da crise agora do momento, mas porque eu quero Te conhecer, eu quero ser Seu discípulo, eu quero ser Teu servo, eu quero ter a minha mente, o meu coração, a minha vida mudado, transformado pela Tua palavra. Me conduz, ó Deus, à mesma, me leva à mesma. E o desejo do meu coração
é que ao ler as Sagradas Escrituras, você tenha um encontro real com Cristo Jesus, porque Ele está vivo hoje. Ele quer se revelar a você. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto dele e te inunde de paz, a paz que excede a todo o entendimento. Que independentemente das crises, amanhã, quando você se levantar, você possa declarar como um salmista: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor Deus me sustentou. Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa força. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.